Bom dia, gente! Mais um dia aqui, mais um dia de live. E a gente vai começar diferente essa semana, tá? Tô tomando aqui meu cafezinho. Caneca de sempre, do Bom Papo, né? Nosso melhor podcast do Brasil. Inclusive, hoje o Gaspa tá de aniversário. Depois vou mandar os parabéns pra ele. Aqui no Instagram também. E, gente, hoje a gente começa... Bom dia pra quem tá entrando. Hoje a gente começa... Good morning, Caça. Hoje a gente começa uma semana totalmente diferente. Bom dia, Carlos. Hoje a gente começa uma semana totalmente diferente, tá? Semana passada a gente veio falando de sabotadores. E a gente trouxe esses sabotadores voltado à mentalidade e à empresa, negócios. Como que eu me questiono se eu estou sendo um líder duro demais, se eu não estou conseguindo empreender da forma que eu deveria, por estar me sabotando por alguma coisa. E agora, essa semana, a gente vai trazer alguns empreendedores para falar aqui com a gente. Amanhã tem uma pessoa incrível, com um conhecimento incrível, uma experiência incrível de vida, que vai nos passar aqui, vai dar um baile aqui no nosso Instagram, aqui, tá bom? Não vou dar spoiler, tá? Mas essa pessoa, ela conseguiu sair do que muita gente considera o fundo do poço pra uma vida totalmente diferente do que ela vivia. Então amanhã a gente vai ter isso, tá? E ao longo da semana a gente vai trazer novos empreendedores, vai trazer pessoas diferentes aqui pra palestrar. Bom dia! Vai trazer pessoas diferentes aqui pra dar o seu relato, né? Dar a sua experiência de vida. E hoje a gente vai falar sobre o que eu comentei com vocês nos stories semana passada. Que é aquele áudio, até eu vou pôr ele daqui a pouquinho, que é aquele áudio que uma pessoa me mandou, uma mentorada minha me mandou, falando que ela estava insatisfeita com o trabalho dela, que ela não tinha mais visão de crescimento lá dentro. Ou até tinha, mas não se imaginava crescendo lá. Até tem para onde crescer, mas é difícil. Até tem para onde crescer, mas vai demorar, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso. Bom dia, Andréia. Bom dia, Hudson. Bom dia, Jô. Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Então hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o que eu faço quando eu cheguei no meu teto de vidro. O que é esse teto de vidro, né? Uma expressão lá da Europa, até lá de Londres. Esse teto de vidro é quando eu tô fazendo alguma determinada atividade na empresa, eu tenho as minhas responsabilidades, mas vamos supor que eu trabalhe no setor de qualidade, tá, da empresa. Trabalho no setor de qualidade, eu tô ali, tenho algumas responsabilidades para fazer. Porém, essas responsabilidades que eu tenho são responsabilidades, às vezes, que eu sinto que eu poderia entregar muito a mais, ou são responsabilidades que eu já aprendi a fazer, eu já acostumei a fazer, e eu não tenho novas responsabilidades. Isso acaba me deixando triste. E aí eu chego nesse teto de vidro aqui, porque eu já bati. Se eu tenho responsabilidades, eu já aprendi como faz, já estou fazendo tudo, para onde que eu expando? Para onde que eu cresço? Se o próximo cargo, ou vai ter que morrer alguém para mim ir, ou é muito difícil, porque vai levar muitos anos para mim chegar lá, né? Às vezes a gente é aqui analista, até sênior, sei lá, né, na empresa, e tem um próximo nível, uma próxima etapa pra gente ir, mas já é gerente geral de todas as empresas da região, algo nesse sentido. E a gente não consegue chegar lá, ou até mesmo mais embaixo, tá? Às vezes a gente é ali assistente, quer ir para analista, mas o analista que tá lá já faz 30 anos que tá lá. As responsabilidades que esse analista tem são muito grandes, a empresa vê esse analista como o cara, e como que eu chego ali? Se essa pessoa nem vai sair da empresa, né? Não tem mais pra onde crescer. Então hoje a gente vai falar sobre isso, o que eu faço nisso, tá? Só que lembrando que nesse perfil a gente fala muito mais de empreendedorismo. Então eu não vou falar aqui sobre transição de carreira muito dentro da empresa, e sim o pensamento que a gente tem que ter de líder e empreendedor, mesmo se a gente estiver ali na CLT, tá? Só que a gente fala aqui muito mais de tu trabalhar por si, tá? De tu fazer acontecer. Bom dia, Henry. Bom dia, Gui. Bom dia pra quem eu não dei bom dia ainda.
Então hoje a gente vai falar sobre isso, o que que eu faço, tá? O que que eu faço? Eu vou pôr o áudio aqui no meu note, vamos ver se vai dar certo pra vocês ouvir. Porque talvez alguns de vocês não viram a postagem nos stories, tá? O que aconteceu? Sexta-feira eu perguntei para as pessoas assim: você está trabalhando ou desempregado? 71% da enquete que eu salvei aqui falaram que estavam trabalhando e 29% falaram que estavam desempregados. Um número grande, tá? Aí eu coloquei esse áudio aqui, ó. Deixa eu botar de novo, peraí. Coloquei esse áudio aqui, que é de uma pessoa, né, que eu mentoro. Acho que não deu pra ouvir, tá? Mas porque saiu bem estouradão. Mas vamos lá. A pessoa ela falou assim, ó. Rafa, eu sei que tu já passou por isso, né? Porque posso contar aqui como que foi comigo. Eu sei que tu já passou por isso e eu estou passando por isso. Eu vi, ficou horrível o áudio, né? Sei que tu já passou por isso e estou passando por isso. Eu estou em um cargo na empresa, onde as coisas que eu tenho que fazer, as atividades que eu tenho que fazer, parece que não condiz com o meu potencial, basicamente, né? Eu tenho o potencial de entregar muito mais e não consigo entregar. Eu tenho o potencial de fazer muito mais pela empresa e eu não tenho espaço para isso, porque a área que eu estou trabalhando, ela não me permite fazer isso. E aí, ela me pediu conselhos, né? O que é que se deve fazer nesse momento. E assim, gente, existe... Quando a gente trabalha... Bom dia, Kati. Quando a gente trabalha em empresa, existe um grande cuidado que a gente tem que ter, muitas vezes, pisando em ovos e tudo mais, e isso acaba, sim, fazendo com que a gente não entregue o nosso potencial, tá? Eu já passei por uma situação onde eu era estagiária, né? Eu tinha 18 anos, era novinha. Eu era estagiária e eu ia lá e fazia o máximo. Pô, tô de estágio, tô na época de aprender, eu vou fazer meu máximo. Então eu ia lá e fazia, entregava, trabalhava pra caramba, tinha que fazer hora extra, eu fazia, entregava pra caramba. E aí chegou um dia que o meu chefe chegou pra mim e falou assim: Rafa, tu tem que tomar um pouco de cuidado, porque se tu trabalhar assim, nessa pegada, trabalhar demais, né, e desse jeito, as pessoas vão achar que tu tá querendo roubar o cargo delas. E aí eu olhei pra isso e falei assim: nem pensar, porque eu não quero trabalhar aqui, eu só quero estagiar e aprender, né? Só que as pessoas, elas não entendem isso, né? Então, além de todo esse cuidado que a gente tem de pisar em ovos, a gente tem que ver até onde que a gente cresce, tá? A gente tem que ver até onde que a gente tá crescendo, até onde que vale a pena pra gente. Mas calma que a gente vai explicar tudo isso até o final da live, tá? Hoje a gente vai fazer uma live até umas 7h30, acredito, tá? Pra não se estender muito, vocês poderem trabalhar com tudo isso na mente. Então, assim, beleza, a gente tá aqui trabalhando, não consigo entregar meu potencial máximo. Senti aqui que pra mim crescer, pra mim trocar de nível na empresa, ou vai ter que morrer alguém, ou eu não vou conseguir, vou ter que ficar aqui uns 10 anos pra conseguir trocar de cargo, né? Às vezes empresas maiores é assim. Ou não, às vezes empresas pequenas é assim. Bom dia, Victor. Às vezes empresas pequenas são assim também. E aí o que eu faço nesse momento, tá? Uma grande coisa que eu vi nesses últimos tempos, e isso me deu uma luvada na cara, né? É que, gente, salário de CLT e qualquer salário que tenha na nossa vida, a gente pode estar empreendendo, é a mesma história, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse ponto. Mas todo salário que a gente recebe é pra gente aprender algo. É como se a gente estivesse recebendo um aluguel, uma bolsa de estudo, pra gente aprender a ir pro próximo nível. O que eu quero dizer com isso? A gente recebe o salário pra gente aprender as coisas que a gente tá fazendo. E isso daqui é só uma bolsa de estudo, esse salário que a gente tá recebendo. Porque tem que ter o próximo nível. O que acontece com essas pessoas que muitas vezes elas ficam lá 30 anos na empresa? Porque elas não veem isso como uma bolsa de estudo. E aí elas se acomodam e ficam lá e tá tudo bem. Gente, só um segundinho, porque a minha gata já voltou.
Minha gata, ela quer fugir pela janela. Tem uma frestinha assim, ó, e ela fica querendo fugir pela janela. Ontem eu encontrei ela lá em cima, na casa dos outros, lá. Mas ela já voltou. E aí o que acontece? Essas pessoas que elas ficam 30 anos na empresa, elas não vê isso com uma bolsa de estudo. Só que elas acabam se conformando e tá tudo bem, é a vida delas. Porém, a gente tá numa vibe de vida totalmente diferente dessas pessoas. Quem tem 30 anos de empresa, o que acontece? As pessoas já têm no máximo uns 45 anos. No mínimo, né? No mínimo uns 45 anos. Começar a trabalhar com 15, tem mais 30 anos de empresa. É uma vibe totalmente diferente da nossa. Por quê? Porque a gente que tá aqui, a gente pode até ter mais de 45 anos. Só que a gente consome conteúdos totalmente diferentes, tá? Justamente por você estar aqui vendo uma live e tudo mais, isso já mostra uma pegada diferente de vida, um estilo diferente de vida. Então faz com que muitas vezes a gente não vai se conformar com o que a gente vive ali, sendo que tá insatisfeito. Então vamos lá, tá? Primeira visão que eu tenho que ter, olhar o meu salário como uma bolsa de estudo para mim aprender. A partir do momento que essa minha bolsa de estudo, ela tá pagando por um estudo que não é necessário, que eu estou fazendo uma faculdade que eu já concluí, digamos assim, porque quando a gente trabalha é como se a gente estivesse fazendo uma faculdade, só que sem tempo para acabar. Quem determina esse tempo para acabar é a gente. E o que é o tempo para acabar? Quando eu já peguei o certificado. Se eu já peguei o certificado, significa que eu estou pronto para ir para o próximo nível. Então, olhar esse salário que eu estou recebendo como uma bolsa de estudo para mim ir para o próximo nível. Ir para uma próxima faculdade, digamos assim, né? Ir para um próximo aprendizado. Só que, gente, uma coisa que eu falo aqui muito com os meus mentorados, né, que procuram ajuda para sair do emprego, ir para o próximo nível, etc., é que se tu já fez isso 1, 2, 3 vezes, não acha que tu vai fazer pela quarta e tu vai se sentir feliz. Conheço caso parecido, só se percebe se quando a idade passa ou tem filhos. Kátia, no primeiro podcast que eu fiz, a gente falou muito disso, sabe? E o que eu vejo não é nem que a pessoa, às vezes, ela não se percebe, sabe? Às vezes ela até percebe, só que ela vai percebendo devagarzinho, sabe? Ela vai percebendo, tô insatisfeita, pô, mas a gente trabalha assim, né? Deve ser assim, porque a gente precisa trabalhar, tem que levar sustento pra família, então, principalmente se a pessoa se for homem, eu tenho que levar sustento pra família, não posso dar nenhum tipo de estabilidade, então eu tenho que ficar aqui, eu tenho que aguentar. Não posso ir para um outro lugar, pegar uma outra bolsa de estudo, não posso ir para um outro salário, que talvez vai ser 5 mil a menos do que eu ganho. Eu não posso fazer isso. Porque como que vai ficar a minha família se eles já acostumaram a ganhar 20 mil e lá eu vou ganhar 15 no mês? Então, o que falta muitas vezes é uma decisão de fato, sabe? Não estou feliz aqui, não estou satisfeito aqui com o que eu estou fazendo, eu vou sair e vou procurar algo melhor. Uma responsabilidade diferente, né? O que falta, às vezes, é essa coragem de ir. Porque aonde eu trabalhava, né, em todos os lugares que eu passei, tinham pessoas lá que tinham lá acima dos seus 45, 50, 60 anos, às vezes. E essas pessoas, algumas já estavam aposentadas e outras não. E algumas dessas pessoas, elas diziam assim, eu tô só esperando me aposentar. Daí eu perguntava, né? Tá, legal. Falta quanto tempo pra te se aposentar? Falta só 10 anos. Eu pensava assim, caraca, 10 anos, 10 anos. O que tu não faz em 10 anos da tua vida, né? Se em um dia a gente faz muita coisa, imagina o que essa pessoa não faz em 10 anos da vida dela. Não, mas é que eu tenho minha família, né? Tenho os meus gastos. Tu paga aluguel? Não, tenho casa própria. A tua mulher trabalha? Sim, tal. Quanto vai dar o teu acerto aqui? Não, vai dar lá mais de 100 mil e tal. Pois é, sabe? Só que às vezes a gente tá tão lá embaixo, tão focado naquilo, tão focado no eu preciso estar aqui, eu não posso tomar nenhuma decisão diferente, não existe outra possibilidade se não for ficar aqui. E essas pessoas, elas não têm essa coragem de ir lá e bater. Só que aí que eu digo, são vibes diferentes, são pensamentos diferentes. Por quê? Porque a crença que eu tenho de trabalho, a crença que essa pessoa tem de trabalho, e talvez a crença que vocês têm de trabalho,
é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente. Por quê? Porque a criação já foi diferente. As coisas que a gente consumiu, as coisas que a gente viu são diferentes. Então eu, Rafaela, não estou aqui dizendo que a pessoa lá que eu liderava tinha 50 e poucos anos, estava insatisfeita e tem que pedir a conta. Não estou falando isso. Não estou falando isso, tá? Até porque mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu não estou falando isso. Mas eu não estou dizendo que as pessoas têm que largar tudo, ir lá, empreender, trabalhar com o que ela ama e blá, porque a vida não funciona assim. A gente tem que sim trabalhar, porque tem conta no final do mês para pagar. Só que a gente tem que talvez ir mudando a visão com que a gente vê as coisas, né? E aí, principalmente pra gente que é novo, a gente pode arriscar, principalmente a gente que tem, e não no sentido nem que é novo, tá? Mas novo no sentido que a gente vai atrás de informação de uma forma diferente, tá? É isso que eu quero dizer. Porque a informação que a gente tem hoje é diferente da informação que as pessoas tinham. E o jeito que a gente consegue acessar essas informações é um jeito diferente também. Então, a gente que tem esse conhecimento, a gente que tem a sabedoria de conseguir buscar uma informação melhor, a gente tem que ir atrás disso. E a gente tem que dar moral pro que a gente está sentindo, a gente tem que dar entendimento pro que a gente sente. Então, se eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo hoje, o que eu tenho que fazer? Qual que é o olhar que eu tenho que ter? Às vezes, o problema não está no trabalho. Às vezes o problema está na mentalidade que a gente tem. Ah, a minha equipe é uma equipe ruim. A minha equipe é uma equipe chata. Tá, e como que tu consegue lidar com isso? O que tu pode fazer de diferente? Às vezes é o olhar que a gente tem que mudar. Só que mesmo mudando o olhar, tu não vai aguentar por muito tempo, tá? Porque já se criou uma crença, já teve um clima ali dentro. Então, o que a gente pode fazer de imediato é mudar um pouco o olhar que a gente tem, só que já ir procurando uma bolsa de estudo nova. Como eu falei, o trabalho que a gente tem, o salário que a gente recebe, é uma bolsa de estudo pra gente concluir, né, pegar o certificado e ir pra próxima. Só que agora que vem um grande detalhe, tá? Que vem um grande detalhe aqui. De todas as pessoas que eu mentoro, de todas as pessoas que eu mentorei até hoje, e não só mentorando, mas até amizades, todas as pessoas que elas ficam nesse looping de eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu vou mudar de trabalho, vou para um trabalho com uma responsabilidade maior, todas essas pessoas, elas fazem isso 2, 3, 4, 5 vezes. Até que elas se descobrem e elas veem que trabalho de CLT fichado não é para elas. Sabe por quê? Gente, para quem que dói quando bate no teto de vidro? Para quem entrega o seu máximo. Só que não é porque tu trabalha às vezes numa empresa pequena que tu vai... Não é porque tu trabalha numa empresa pequena que é diferente de uma empresa grande que tu vai ter menos responsabilidades e tu vai chegar no teto de vidro mais fácil. Não é assim que funciona. Seria legal se fosse, porque por lógica parece que é, né? Mas o mesmo tanto de responsabilidades que eu tenho numa empresa pequena, eu posso ter numa empresa grande. Vai do como eu me porto, tá? Mas vamos lá. Se numa empresa pequena eu consigo liderar 5 pessoas, na minha mente eu penso assim, a hora que eu ir para uma empresa grande, eu vou liderar 200. E aí, se na empresa pequena eu tenho 5 tipos de problema, não se iludam, porque quando vocês forem para uma empresa grande, vocês não vão ter 200 tipos de problema pessoal. Vocês vão ter os mesmos 5, só que abordados de forma diferente. Só que a gente cria uma ilusão que se a gente trabalhar numa empresa pequena, vai ser pequenas responsabilidades, vai ser um mundo menor, vai ser diferente. E não é. Não é tão diferente assim da empresa grande. A empresa grande ela só tem mais área. A empresa grande ela só tem mais coisas pra gente visualizar. Mas em questão de tarefas, em questão de atividades, a gente vai alcançar o teto da mesma forma da empresa pequena. Talvez demora um ano a mais, talvez vai demorar um ano a mais, talvez vai demorar uns 3 meses a mais, uns 3 anos a mais, mas vai alcançar o teto de vida da mesma forma. E aí, mas a empresa grande, eu posso mudar de cargo, né? Porque, por exemplo, eu sou lá engenheiro sênior da produção e eu posso ir para engenheiro júnior da qualidade. É o mesmo teto de vidro. As coisas que tu vai observar na empresa vai ser a mesma. A única coisa é que as tuas responsabilidades vai ser um pouquinho diferente. Só que se tu é essa pessoa que tu chega no teto de vidro e tu se sente mal, porque tu poderia entregar mais, independente do lugar que tu tiver, vai ser a mesma coisa. Tu vai sentir isso igual. Por quê? Porque tu vai poder entregar mais em qualquer lugar que tu tiver.
Tu vai poder entregar mais em qualquer área, em qualquer ambiente que tu tiver. Só que o que acontece? O que pode acontecer é que tu vai passar a tua vida inteira, 2 anos numa empresa pequena, 3 anos numa empresa grande na produção, 5 anos na empresa grande na qualidade. Aí eu não gostei de nada disso, ou melhor, alcancei o teto de vida em tudo isso, e daí eu penso assim, tenho que mudar de área. Aí tu vira gerente de uma padaria no bairro da esquina, uma padaria gigante, uma padaria enorme, boa, renomada. Ou não, tanto faz. Virei gerente aqui da padaria. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque a gente é a pessoa que veste a camisa. A gente é a pessoa que a gente vai lá e faz o que tem que fazer. Só que quando a gente está trabalhando para os outros, a gente vai fazer isso e a gente sempre vai ter o que entregar mais e a gente sempre vai dizer assim, ó, se fosse eu, faria diferente. A gente vai olhar pro jeito que são as áreas, a gente não tem o poder de mudar todas as áreas quando a gente é CLT, tá? Quando a gente é fichado. E daí a gente olha para todas as outras áreas, a gente vai se sentir mal. A gente vai olhar para isso e vai dizer assim, se fosse eu faria diferente. Tá? Deixa eu ler a pergunta aqui. Às vezes as pessoas não saem do emprego por medo ou insegurança. Que dica você dá, Rafa, para que a pessoa que quer buscar outros objetivos, para a pessoa que busca outros objetivos, mas está se sentindo travado por medo e insegurança? Primeira coisa é analisar o que tu precisa fazer. Analisar as condições que tu tem. Bom dia, Petri. Analisar as condições que tu tem para tu tomar essa decisão. Deixa eu só dar bom dia porque eu não dei bom dia. Bom dia, Petri. Bom dia, Edu. E bom dia, Supremo Car. Deixa eu ver se tem o nome do Supremo Car aqui. Não. Mas bom dia, gente, pra quem não deu bom dia, tá bom? Buenos dias. Primeira coisa, analisar a situação que tu tá, né? E analisar toda a tua vida, digamos assim, tá? Momentânea ali. Tu tá num emprego que tu ganha X, certo? O teu custo de vida é X. Tem filho, não tem, esposa, família, como que tá isso aí? Tu tem apoio dessas pessoas? Apoio no sentido que eu digo assim, olha, estou insatisfeito com o que eu tô fazendo hoje e eu estou pensando em trocar de emprego. Se der tudo errado, tu tá comigo? Porque às vezes a gente pensa que sim, mas não. E se acontecer algo errado? Isso aqui não é coisa pra ficar pensando um ano, tá? Isso aqui é pra conversar e resolver. Se der errado, o que tu vai fazer, tá? Mas eu, Rafaela, tá? Vou falar o que eu, Rafaela, penso e como que eu, Rafaela, ajo. Eu não sou, por mais que eu fale um pouco dessa forma, mas eu não sou a pessoa que dá o win. Que vai lá e se joga, bota os 2 pés juntos na corrente do rio ali e se joga. Eu não sou essa pessoa. E não falo para as pessoas fazerem isso. Porque quando a gente decide trocar de emprego, quando a gente decide empreender, nem tudo acontece conforme planejado. E eu sou do pensamento assim, se acontecer conforme tu planejou, significa que tu é ruim em planejamento. Então, o que eu penso? Se tu tá no teu emprego, tu quer mudar de emprego, tá no emprego, mudar de emprego é um pouco mais fácil, tá? Porque é só mandar currículo, já ir pensando em novas possibilidades, fazer teu plano de objetivo de vida e ver o que mais está alinhado contigo e mandando currículo. Se te chamarem, a hora que te chamarem, meio que tu vai sair desse seguro aqui para ir para um outro seguro. CLT é um pouco mais fácil, tá? Mas, mesmo assim, faz o teu planejamento. Quais são os teus custos de vida mensais? Teu, da tua família e tudo mais. Tudo que tu tem que pagar. Ah, eu sou mulher. Mesma história. Quanto teu filho usa de fralda? Quanto vocês comem no mês? Faz esse planejamento. Eu, Rafaela, não apoio o all-in. O que é o all-in, tá? Explicando a gíria. O all-in é tu meter fogo e quebrar os navios, como a gente fala, né? Ah, eu vou largar tudo aqui e vou ir pro próximo. Eu não sou o tipo de pessoa que incentiva isso. Eu não sou o tipo de pessoa que incentiva sem um planejamento financeiro, principalmente. Porque quando a gente troca de emprego, pode ser que dê errado. E tu tem que ter no mínimo aí uns 2, 3 meses para te conseguir saber o que fazer, né? Ah, deu tudo errado. Beleza, tu tem seguro-desemprego? Se tu tiver, isso é uma segurança já pra ti. Porque às vezes tu tem família. Se tu tiver seguro-desemprego, é uma segurança pra ti. Agora, se tu não tiver, tenha no mínimo uns 2, 3 meses, mais seria bom, mas tenha no mínimo uns 2, 3 meses de segurança para que tu respire e tu consiga procurar outra coisa que tu quer.
Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já vi casos de pessoas que elas vão lá, têm 2, 3 meses até de garantia, e aí elas largam o emprego, só que elas largam com um mental tão apavorado que elas não conseguem largar o emprego, respirar e saber o que fazer. E daí o que acontece? Essa pessoa largou o emprego, ficou desesperada porque ela só tem aí talvez uns 2, 3 meses de planejamento financeiro, e daí ela se apavora, porque ela pensa assim, se eu não conseguir emprego em 2, 3 meses eu vou passar fome. E daí o que essa pessoa faz? Ela larga o emprego que ela estava insatisfeita para ir para um outro emprego que ela não vai estar satisfeita também. Que vai ter um teto de vidro, ela vai bater ali e não vai querer mais. Que ela vai chegar no patamar ali que ela tá e não vai querer mais. Não vai se sentir satisfeita. Então, meu conselho, não dê all-in porque tu vai se desesperar. Ao menos que tu tenha um mental, uma inteligência emocional muito forte, tu saiba que isso não vai acontecer contigo. Se tu for assim, excelente. Agora, se tu for uma pessoa que se desespera, que quer as coisas para ontem, não é assim que acontece. Nada da vida é assim. Nem CLT, nem empreendedorismo, tá? Muito menos empreendedorismo. Então, não dá all-in se tu não tiver aí uma segurança. Se tu tiver seguro-desemprego, melhor, tá? Daí, teoricamente, tu já tem uns 6 meses de apoio. E veja as coisas que tu vai ganhar. Por exemplo, eu vou pedir a conta aqui, meu salário aí meu salário é 5 mil, tô há 5 anos na empresa. Quanto que tu vai receber no final de acerto? Tu vai receber uns 11 mil? E se der errado esse acerto? Eu tô chutando valores aqui, tá? Se der errado esse acerto, o que tu vai fazer? Tu tem seguro, beleza. Não, tu não tem reserva de emergência. Então se garanta um pouquinho mais. Faça esse acerto aqui dar certo, tá? O acerto na empresa é a gente conseguir pegar os nossos direitos, né? Então, se tu conseguir ter uma renda que tu tenha certeza que tu vai conseguir se manter por uns próximos meses, o pessoal que é de finanças, eles falam, né? Que no mínimo 6 meses de sobrevivência a gente tem que ter, tá? Então, façam as contas do quanto vocês gastam. O aluguel é 1.000, o que eu gasto no mercado é 500, fralda para as crianças mais 500, tô chutando o valor porque isso é bem mais, né? Já deu 2.000, aí mais ali os meus gastos extras que pode acontecer no mês, vai a 3.000 eu tenho que ter aí pra mim conseguir passar o meu mês. Então beleza, se tu sabe que é 3.000, tu tem que ter no mínimo aí uns 9.000 pra tu se manter 3 meses. Porque pode ser que tudo dê errado. E se não der errado, tu tem um tempo, tudo é processo. A gente começa as coisas e tudo tem um processo. Tem um processo no teu novo emprego, processo de aprendizado, tem um processo de 3 meses lá de que tu fica em estado de observação, né? Tem um preço de experiência. Tudo tem um processo, então tu tem que ter como se manter nesses processos. Porque senão, tu se desespera. Porque senão, a tua mente vai ficar cheia pensando assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar um emprego melhor. Antes eu tava no emprego que ganhava 5.000, agora eu tô ganhando 4, eu preciso fazer algo diferente. E aí tu começa a se desesperar e tu não consegue focar no teu processo de evolução. E aí aquela tua bolsa de estudo que tu tava recebendo, pra não alcançar teu teto de vidro, a hora que alcançar tu ir pro próximo, aquela bolsa de estudo que tu tá recebendo, ela se torna em vão, porque tu tá só usando ela pra matar cachorro, pra pagar as contas. E aí tu não tá focando no teu processo de aprendizado, de evolução ali dentro da empresa. Bom dia, tia! Tia Roselene entrou. Tia Roselene, nossa, ela faz uns bolos, gente. Meu Deus, ainda nem pra lembrar. Saudade, tia. Então a gente precisa ter esses planejamentos. A gente precisa disso. E principalmente, agora voltando pro lado do empreendedorismo, tá? Principalmente se tu for empreender. Porque quando a gente começa a acompanhar coisas na internet, a gente acha que tudo é fácil e tudo é mil maravilhas. A gente acha que tudo é só dar o all-in, como eu falei, largar tudo e aí agora vai dar certo. Porque eu tenho uma mentalidade boa, eu tenho uma mentalidade forte, eu vou fazer acontecer. Realmente tu vai. Só que tem processo. Não se começa da noite pro dia, já tô ganhando meu salário que eu ganhava no CLT. Na CLT eu ganhava 5.000, tô indo aqui, vou vender, vou vender chaveiro e vou ganhar 5.000. Não é assim. Não é assim. Tudo tem planejamento, tudo tem começo, meio e fim. E como eu falei, gente, quando a gente tá... Prestem atenção em você se o pensamento é esse, tá? Porque quando a gente tá numa empresa, seja ela pequena ou grande, e a gente acha que a gente alcançou o teto de vidro, não se iludam
que indo para uma próxima empresa, vocês vão pegar novas responsabilidades e tudo vai ser diferente. Pode ser que sim, só que vai ser assim por um tempo, talvez 1 ou 2 anos. E daí vai muito do que vocês conhecem de vocês mesmos. Se vocês preferem estar em um ambiente assim, onde tem hora marcada, onde vocês têm que trabalhar tendo que fazer o horário dos outros e não o horário de vocês, não que empreendedorismo não teria isso, tá? Porque tem também. Mas se vocês estão acostumados e tá tudo bem trabalhar desse jeito, tudo bem. Só que não se iludam que vocês vão entrar numa empresa e aí vocês vão ficar 30 anos igual os nossos pais, igual os nossos avós ficavam. Porque a nossa vibe é diferente. Então não se culpem por às vezes chegar nesse teto de vidro e querer mudar. Vocês podem mudar. E vocês podem mudar para CLT e vocês podem empreender também. Só que se o teu emocional não estiver forte para empreender, então não vai para cá, vai para CLT mesmo. E pega novas responsabilidades. Agora, pensa que tu não vai ficar lá 30 anos. Isso já é quase assim, 99% de certeza. Tu não vai achar uma empresa que tu vai ficar ali 30 anos e vai se sentir feliz. Por quê? Porque tu tem teto de vidro, porque tu vai querer crescer, porque tu vai querer novas responsabilidades. E mesmo numa empresa grande ou numa empresa pequena, vai acontecer isso. Tu vai querer coisas diferentes. Tu vai querer novos desafios. A gente, ser humano, a gente é movido por ser útil. E a gente não consegue ser útil sempre na mesma coisa. Porque fica monótono. Porque a gente vê que as pessoas não vão mais precisar tanto da gente. Então a gente precisa de novos desafios para a gente se sentir cada vez mais útil. Então é uma nova ferramenta, é um novo jeito de trabalhar, é uma nova equipe para liderar, é um novo problema para resolver. E aí, se a empresa for organizada, tu não vai ficar ali apagando incêndio e resolvendo problema toda hora. Por isso que o teu teto de vidro chega mais rápido. Então, quase que acabando a live aqui, pra gente não se estender muito, não pensem que se vocês atingirem um teto de vidro numa empresa, numa CLT aqui, vocês vão ir para outra e não vai atingir, porque vai também. Só que talvez vai levar um tempinho maior. Vai levar aí 5 meses, vai levar 6 meses, vai levar 2 anos e vai chegar no teto de vidro de novo. E aí vocês vão querer ir para outra empresa, porque tem outro teto de vidro para alcançar, tá? Então a gente fica nesse looping. Bom dia, Zanoni. A gente fica nesse looping. E pensem que se vocês são aquele funcionário que veste a camisa, o que é o funcionário que veste a camisa? Que se precisar ficar fazendo hora extra, ele vai fazer. Se precisar deixar de fazer o que tem que fazer para fazer outra atividade, para o bem da empresa, essa pessoa vai fazer. Que essa pessoa é a pessoa que se preocupa pelo bem da empresa e os liderados de fato. Essa pessoa é aquela pessoa que não faz corpo mole, que se tem que trabalhar em tal horário ela vai. É aquela pessoa que ela lida com a empresa, ela lida com o lugar que ela está trabalhando como se fosse dela, ela pega para ela. Se vocês são essas pessoas, bem provavelmente que vocês vão chegar no teto de vidro e vocês não vão se sentir felizes mudando de emprego toda hora. Vocês não vão se sentir felizes fazendo isso. Por quê? Porque vocês vão bater no teto de vidro cada vez mais rápido. E se vocês... Vamos lá, eu comecei a trabalhar, exemplo, tá? Comecei a trabalhar com 25 anos. Fui lá, trabalhei numa empresa. Alcancei o teto de vidro. Tu já aprendeu muita coisa aqui. E aí, tu vai querer ir pra outra empresa. Só que todo esse aprendizado que tu tem, tu leva pra cá. Então, o teto de vidro nessa daqui tá muito mais rápido. Tá muito mais fácil de bater. E assim vai indo. Então, se tu é essa pessoa que tu veste a camisa e tu quer sempre aprender coisas diferentes, tenha certeza disso, tá? Por todas as pessoas que eu já mentorei, por todas as pessoas que eu já vi. Tu tem que ter o teu negócio. Tu tem que abrir o teu negócio. Tu tem que começar, pelo menos, vender caneca, que seja. Mas tu tem que fazer algo por ti. Porque quando tu faz por ti, tu tem muito mais área para cuidar. E cuidado, agora, de cuidado mental, de todos os empreendedores iniciantes e de todas as pessoas que eu vejo que batem o teto de vidro e querem dar all-in e sair e fazer acontecer. Quando a gente trabalha de CLT, quando a gente trabalha numa empresa, ou até como terceiro, mas quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem visão de onde a gente está trabalhando, tá? A gente tem visão de que se eu trabalho na produção, o olhar que eu tenho da produção, eu tenho um olhar para as outras áreas. Então a gente tem que tomar cuidado que quando a gente está na CLT, a gente tem visão de uma área. Só que a gente acha que a gente sabe das outras. E não sabe. Não sabe. Ah, eu sou formado em administração, contabilidade, engenharia de produção, como eu sou, engenharia de processo, etc. Não, tu não tem visão e pronto das outras áreas. Por quê? Porque cada área tem uma formação específica, cada área tem um jeito de lidar especificamente. Então, se tu tá, por exemplo, na produção, tu
tem visão da produção com as outras áreas. Tu não tem visão das outras áreas na empresa. Bugou, mas acho que dá pra entender, né? Se eu trabalho na produção, eu tenho visão da qualidade. Só que é como a qualidade interfere na produção. E não visão de fato da qualidade, tá? E é isso que muitos empreendedores iniciantes, eles acabam pecando. Porque eles acham que é só dar all-in, largar tudo e ir lá empreender porque conhece de tudo. Então eu vou vender caneca e conheço de tudo. Mas às vezes eu conheço como que vende a caneca. Mas eu não conheço fluxo de caixa. Eu não conheço entrada e saída. Eu não conheço como que eu vou... Me fugiu a palavra agora. Mas em questão de nota fiscal, como que eu vou fazer o processo certo disso? Me fugiu a palavra. Como eu vou fazer o processo disso? Eu não conheço de liderança para liderar equipes para vender essa caneca. Eu não conheço de indicadores para medir as minhas métricas aqui das minhas vendas. Então, tem muita coisa para estudar. E por isso que o empreendedorismo, muitas vezes, ele é agradável para essas pessoas que querem sempre aprender algo novo. Porque quando tu empreende, de fato, tu vai ter que aprender algo novo. Só que aí vem aquela questão que eu falei lá no início. Tu vai ter sempre coisa para aprender aqui no empreendedorismo, no teu negócio. Sempre vai ter. Só que tenha reserva de emergência. Reserva de emergência. Eu sou desse pensamento, sim. Às vezes é um pensamento mais velho, mais antigo, né? Porque já tá se quebrando essas crenças. Mas tenha uma reserva de emergência no mínimo 2, 3 meses. Porque tu vai precisar investir no teu negócio. Tu vai precisar investir em ti. Vai precisar comprar curso de empreendedorismo, vai precisar comprar curso de vendas, vai precisar comprar curso, consultoria para melhorar o teu negócio. Então, tenha reserva de emergência antes de ir lá e dar all-in no teu emprego e ir direto aqui para o empreendedorismo. Porque tu pode alavancar isso aqui muito mais fácil se tu ter grana para investir, se tu ter essa tua reserva de emergência, tá? Para tu conseguir colocar aqui dentro, injetar aqui dentro e fazer isso aqui exponencializar. Então, gente, acho que principais dicas, né? Alcançou o teto de vida da tua empresa? Calma, respira, vê se tu não tem nada para aprender ali, em questão de mentalidade, em questão pessoal, de como tu age, de como tu se porta, das coisas que tu recebe. Vê se tu não tem nada para melhorar ali. Primeiramente, acho que antes disso tudo, seja grato porque tu tem um emprego, seja grato porque tu tem um lugar, seja grato porque tu tá conseguindo ser útil para alguém, tá? Tu tá conseguindo ajudar pessoas no que tu faz. Tudo que tu faz vai remeter a mais alguém. Então, seja grato por isso. Veja se tu não tem nada para melhorar e começa buscando novas oportunidades. Essas oportunidades muitas vezes vêm com network, tá? Mas isso aí fica para outra live. Faça network, converse com pessoas, se exponham, vão procurando novas oportunidades e vão fazendo ali a reserva de emergência no mínimo 2, 3 meses, tá? No mínimo isso daí. Porque tu tem que ter fôlego, tu tem que ter energia para a hora que tu realmente decidir sair ou para outro emprego ou para empreender de fato. Tu precisa ter uma respiração ali. Porque não é nem a questão de grana, mas sim a questão mental. A gente começa a se desesperar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tô sem grana, tal, e acaba aceitando o que vem, acaba fazendo o que não gosta. E aí, todos nós, a gente tem um objetivo de vida. Todos nós, a gente sabe o que a gente gosta, ou deveria saber. A gente tem algo que a gente gosta, tem algo que a gente quer alcançar na nossa vida. E se às vezes eu largar o meu emprego para vender caneca não condiz com isso daqui, não faça isso. Não faça isso. Porque tu tem um processo ainda anterior para entender, tá? Mas não vamos se estender muito, tá? Vamos deixar isso um assunto para a próxima live. Próxima live eu posso falar mais disso, de como a gente se entende, de como que eu consigo saber se tá na hora mesmo de eu largar ou não, tá? Se tá na hora mesmo de dar esse all-in, a gente fala mais sobre isso. Mas primeiramente, façam um planejamento, vejam o que é de fato que vocês querem para a vida de vocês, se a decisão que vocês vão tomar condiz com aquilo ali. Eu, Rafael, gosto muito de vendas. E aí, eu estou trabalhando com vendas aqui, mas eu saturei. Cheguei no meu teto de vidro. Ótimo, ok. Aí, do nada, tu vai mudar para liderar a equipe na linha de produção, só porque lá o salário é maior, as responsabilidades são maiores, sabendo que tu gosta de vendas. Aí tu vai aceitar qualquer outra coisa? Não, tá? Não. Calma, repensa, porque tu tem coisa para aprender aqui dentro. E se não for para ser aqui, vai ser em outra. Mas é de acordo com os teus gostos, é de acordo com os teus objetivos de vida, é de acordo com o teu alvo. Salário por salário, gente, pagar boleto não faz ninguém levantar da cama, tá? Essa frase é uma frase que eu repeti muito durante o tempo ali que eu liderava uma equipe maior. Porque eu via isso na minha frente. Pagar boleto não faz ninguém levantar da cama, tá? Isso não é propósito de vida.
Ah, mas pagar boleto da fralda, pagar boleto, comprar comida, não faz ninguém levantar da cama, tá? A gente vai falar mais dessas coisas assim. Então, calmem, respirem, vejam o que vocês podem fazer, vejam se não tem nada para aprender aqui. E se tiver, busquem ajuda para melhorar, porque se a gente tiver coisas para melhorar aqui, essas coisas que eu não melhorei aqui, eu vou ter que melhorar aqui, tá? E talvez aqui vai ser mais dolorido, porque aqui são pessoas que querem o nosso máximo. E aí se tu não tiver aprendido aqui para dar teu máximo aqui, tu não vai sair como tu gostaria, tá? Então se tu tiver aqui, pensa no que tu pode melhorar, melhora e vai buscando alternativa. Vai fazer network, vai mandando os currículos para lá e para cá, vai vendo aonde tu pode empreender, o que tu seria feliz fazendo e vai começando. Se tu puder estar aqui e tu quer ir pro empreendedorismo, já começa daqui, tá? Ah, eu quero vender caneca. Então já compra umas canecas, já começa a vender, já começa vendo como que é o mercado. Depois tu dá o win, depois tu queima os barcos, tá? Eu, Rafaela, sou desse pensamento, mas eu sei que talvez vocês que estão aqui, tem muita gente na internet que não é desse pensamento. Mas eu, por experiência própria, eu sempre tive muito cuidado no que eu ia fazer e sempre fui aventureira também. Mas mesmo com aventura, eu sempre tenho ali os meus processos de planejamento. E esse planejamento não é aquele planejamento de horas, de e tudo mais, não. Pelo menos eu consigo planejar um básico para mim conseguir tomar decisões, tá? Então eu indico isso. Não indico que tu fique preso pelo medo, mas sim que tu mantenha uma sabedoria emocional e uma sabedoria de quanto que tu tem que ter, pelo menos, para te conseguir respirar, ter fôlego e ter novas ideias, ser mais criativo, né? E conseguir dar novas soluções para tua vida. Então, gente, só dando spoiler, como eu falei lá no início da live, amanhã vai ter uma live incrível aqui. Eu vou trazer uma pessoa que vai nos ajudar muito nessas questões, tá? É uma pessoa com uma história de vida extraordinária, magnífica. Ela tava lá no fundo do poço, como a gente fala, e conseguiu mudar a vida dela completamente. Então, fiquem ligados que amanhã a live vai ser incrível. Eu acho que amanhã eu vou fazer a live um pouco mais tarde, tá? Porque eu vi que vocês entram um pouco mais tarde também. Então, eu vou avisando meus stories aí pra ver o horário da live, tá bom? Vou perguntar pra vocês também. Então, gente, se cuidem. Abração pra vocês. Tenham um excelente dia, façam um excelente dia. A gente é dono da nossa história, a gente faz acontecer, tá? A gente tá junto. Precisando, mandem mensagem no direct, tá? Assim que eu puder eu respondo. Obrigada pela interação de vocês. Bom dia e excelente dia pra quem eu não dei bom dia na hora que entrou. Mas, gente, façam um excelente dia. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Vamos lá trabalhar com esses pensamentos na mente. E a gente tá junto, tá? Nosso jargão aqui. Tamo junto além do infinito, tá? Contem comigo. Beijão.